Um abraço para você que segue meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Olha, o Web Jornal do Paulo Maciel é o seu informativo diário pelos meus endereços eletrônicos. Notícias resumidas e possivelmente atualizadas para você. Estamos no mês de setembro, é o 9º mês do ano, com 30 dias, é o mês da Bíblia, mês da independência do Brasil, dia 7, veterinário e administrador de empresas, dia 9, músico-terapeuta e musicoterapia, dia 15, do transportador rodoviário de carga, 17, símbolos nacionais e TV brasileira, 18, ortopedista, 19, engenheiro químico, dia 20, da árvore, do fazendeiro, do mal de Alzheimer, dia 21, do técnico agropecuário, contador, mundial sem carro, 22, do início da primavera, 3h50, do dia 23, do soldador e da Bíblia, 24, do rádio e da radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, 25, da música popular brasileira, 27, do anunciante, paraquedista, mundial do coração, 29, da secretária, dia 30. Alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo em vigor, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,99%. Divulgada também em agosto de 2023. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de 8 de setembro de 2023, sexta-feira. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem como devoção os santos Nestor, Adriano, Tomás de Vilanova, entre outros, e vivencia a 22ª semana do tempo comum. Nós temos outras informações também a respeito deste dia e vamos passar para vocês. Olha, a fase da Lua, que começou no dia 6, é quarto minguante. Estamos passando 251 dias do ano, faltam 114 dias para terminar 2023. Comemora-se o Dia Mundial da Alfabetização. É dia de Nossa Senhora da Natividade. É dia também de penitência para os católicos. Tem muitos católicos que deixam de comer carne neste dia, outros fazem um jejum, deixam de fazer algumas alimentações, das várias que tem durante o dia, né? Cortam algumas. Outros fazem a penitência, alguma obra de penitência, de mortificação, não sei. Aí tem que se orientar com o padre, né? O pároco ou vigário. É Dia Mundial da Fisioterapia, dia do aniversário de Vitória no Espírito Santo, parabéns. Dia do aniversário de São Luís no Maranhão, parabéns também. Dia Nacional de Luta por Medicamento e Dia Mundial da Fibrose Cística. Agora vamos falar para vocês de espiritualidade, mas antes da espiritualidade, deixa eu comentar aqui com vocês sobre indicadores da economia. É importante falar, né? Vamos ver aqui, na quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, antes do feriado, tivemos a seguinte cotação no fechamento dos negócios, no mercado financeiro e também no mercado do café no Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, mercado do café, dia 6/9. A saca de 60 quilos do Arábica Bebida Dura, R$ 783. Arábica Bebida Rio, 719. Conilon Bica Corrida tipo 78, 620. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve alta de 0,17%, cotado a R$ 4,98. Já a Bolsa de Valores, B3 ou Ibovespa, teve baixa de 1,15%
a 115.985 pontos. Então aqui você fica informado também sobre o mercado financeiro e o mercado do café. Agora vamos falar sim de espiritualidade, para você que é católico. Em Colatina, nesta sexta-feira, dia 8 de setembro, ao meio-dia, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na catedral, no centro da cidade. Às 19 horas, uma nova missa será presidida pelo mesmo padre na catedral. E ainda neste horário de 19 horas, a comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto, Vila Nova, terá uma celebração da palavra, presidida pelo diácono Amaury Braz Caser. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro,
Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Notícias relevantes, olha, repercute decisão de ministro do STF anulando provas da Lava Jato. Repercutem mal, né?
essas informações, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, anulou provas de delação que condenaram a empresa Odebrecht na Operação Lava Jato. A decisão, que ainda beneficia Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu mal em vários setores sociais, políticos, jurídicos. O ex-procurador dos casos, Deltan Dallagnol, criticou a medida e argumentou que dinheiro foi devolvido ao país pelos acusados de corrupção. Indignado, ele disse que os ladrões comemoram. Olha o que disse o ex-procurador, que foi eleito com o maior número de votos para deputado no Paraná e depois foi cassado pelo TSE. O senador Sérgio Moro, do Partido União do Paraná, que atuou como juiz, também revelou que tudo foi realizado dentro da lei. O ministro que anulou as provas foi advogado do PT e indicado pelo chefe do partido, o da Silva, quando na presidência da República, ao STF. Moro comentou na web a decisão do ministro do STF, que tornou imprestáveis as provas contra Odebrecht, obtidas por acordo de leniência em 2017. Ele criticou a decisão e defendeu que a corrupção nos governos do PT foi real, pois criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Defendeu Moro. Gente, é difícil a gente compreender o nosso Brasil nesse ano de 2023, principalmente nesse ano, né? O Brasil foi sempre um país complicado, mas a situação está cada vez mais difícil. Escola faz desfile interno da independência no Espírito Santo. Uma escola de Cariacica antecipou a comemoração da independência do Brasil, realizando um desfile cívico em suas dependências no dia 6 de setembro de 2023. 6 foi um dia anterior, né? À independência, à comemoração. A escola de ensino infantil colocou os alunos com as cores verde e amarela nos trajes, com a bandeira nacional, e fez homenagens ao imperador Dom Pedro I, que deu o grito do Ipiranga, tornando o território brasileiro livre de Portugal. Independência ou morte? Ciclone causa destruição no estado do Rio Grande do Sul. As informações de mídias em geral apontam que o vendaval ou ciclone, tem gente que fala vendaval, tem gente que fala ciclone, que atingiu o sul brasileiro recentemente, teve consequências devastadoras. Cerca de 80 municípios do estado do Rio Grande do Sul anotaram registros de destruição, com mais de 2.300 desabrigados e quase 3.600 desalojados. Houve muita destruição de imóveis e alagamentos. O número de mortos se aproximava dos 40 no dia 7 de setembro. Foi decretado estado de calamidade pública. Famosos internação, a Praça é Nossa. Qual a relação que tem entre esses três nomes aqui? Famosos, internação, a Praça é Nossa. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega esteve recentemente internado, mas já está fora do hospital, né? Agora é a vez da humorista Marley Cevada, que interpreta o Sangue e a Nina no programa A Praça é Nossa, do SBT, estar no hospital. Ela levou um tombo no banheiro de casa e foi internada. A comediante passa bem, mas informou que dará uma pausa na carreira profissional para tratar da saúde. A queda levou a atriz, né, a comediante também é uma atriz, levou a atriz a um desmaio. Olha só, ela teve a queda, também teve um desmaio.
Não sei se o desmaio foi antes ou depois. Isso aconteceu no dia 2 de setembro de 2023. O diretor e apresentador do espetáculo televisivo, Carlos Alberto de Nóbrega, também esteve internado recentemente e deixou de participar de programas temporariamente. Depois voltou, não é? Então, mais um caso de pessoa que vai para o hospital, né, no programa A Praça é Nossa. Nossos votos de recuperação para a Marley, que é uma grande comediante. Médica morre em acidente de carro em Colatina. Uma profissional de medicina de 37 anos de idade foi a óbito depois que o carro que conduzia capotou na manhã de quarta-feira, 6 de setembro de 2023, na rodovia BR-259 em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. A viagem começou em Baixo Guandu, também no noroeste, e ela seguia para o território da Princesa do Norte colatinense. Princesa do Norte Espírito Santense, que é Colatina. O automóvel de cor branca saiu da pista violentamente e entrou numa área de pastagem de animais. Isso foi logo pela manhã, hein? A vítima letal era a médica ginecologista Ravena Cardoso Pereira Fischer. Nossos pêsames à família e aos amigos. Reservatório de água rompido. Houve o vazamento de cerca de 2.000 metros cúbicos de água no rompimento de um reservatório em Florianópolis, a capital de Santa Catarina, na região sul do país, na região sul brasileira. 2 pessoas ficaram feridas levemente. A estação pertence à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan. E o caso se deu na madrugada de 6 de setembro de 2023. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços eletrônicos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Loteria de números. Mega Sena estima prêmio de 85 milhões de reais. O próximo concurso da Mega Sena, o número 2630, ocorre neste sábado, 9 de setembro de 2023, com estimativa de prêmio de 85 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Olha, eu quero explicar para vocês que o concurso 2629 da Mega Sena, realizado na terça-feira, dia 5 de setembro, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. E não houve concurso na quinta porque, né, curtiu-se o feriado, né? A Caixa Econômica foi curtir o feriado de 7 de setembro. Os números sorteados no concurso 2629 foram 11, 32, 35, 40, 41 e 48. A quina teve 49 ganhadores e cada um recebe R$ 66.934,91. Os 3.184 acertadores da quadra têm direito ao prêmio individual de R$ 1.471,51. A arrecadação total do teste somou R$ 56.886.340. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços eletrônicos, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Notas relevantes: gás de cozinha com preço mais alto. O gás de cozinha sofreu reajuste, aumentando de preço em cerca de R$ 5,30 por botijão de 13 quilos,
a partir de 5 de setembro de 2023 nas distribuidoras. O Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha, Sinregás, informou que a alta é resultado do dissídio coletivo dos empregados do setor que acontece anualmente. Gastos com desfile de 7 de setembro aumentam 150% em 2023. Minha nossa, 150%. Mais de 3 milhões de reais já foram gastos pela gestão federal petista do Palácio do Planalto em 2023 na contratação da empresa que vai organizar o desfile de 7 de setembro em Brasília. Olha, o valor desembolsado pelos petistas poderá ser ainda maior, hein? O gasto tornado público já é superior em 150% ao recurso despendido pelo governo do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em seu primeiro ano de mandato. 971 mil foram gastos em 2019 na gestão de Bolsonaro. A expectativa é receber 30 mil pessoas em 2023 na esplanada dos ministérios neste 7 de setembro. Minha nossa, hein? Aumento de 150% nos gastos pela gestão petista que está aí. Valdemar não quer aliança com petistas. Olha aí, o presidente nacional do Partido Liberal, PL, descartou fazer coligação com o PT nas eleições de 2024. Somos oposição, disse ele. Valdemar Costa Neto usou as redes sociais para afirmar que seu posicionamento contrário aos petistas é real, apesar de uma quase total incompatibilidade ideológica em âmbito nacional. Nos estados e principalmente nos municípios, a situação é diferente, sendo comum partidos opostos ideologicamente se aliarem. Membros do PL estão discutindo possíveis alianças com petistas em alguns estados, como Rio de Janeiro e Bahia. O pessoal não tem ideologia, né? Pelo amor de Deus. Não tem que se aliar nada com petistas. São contrários. Oposição, não sabem ser oposição, não? Deputado vai ao STF por imagens negadas por gestor comunista. O deputado federal Rodrigo Valadares, do Partido União Brasil de Sergipe, protocolou no Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido de apuração sobre o suposto sumiço de imagens do Ministério da Justiça, comandado por um político comunista, no dia 8 de janeiro, data em que o Congresso, Planalto e o STF foram invadidos. Valadares é um dos membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, que investiga os atos. Ele solicitou as gravações das câmeras de segurança à gestão federal petista, mas não teve seu pedido atendido integralmente. Meu Deus do céu. O que é que vai acontecer, gente? Esse Brasil, infelizmente, né? O Brasil está numa situação muito difícil. Muito difícil. Muita hipocrisia vigora no país. Não sei o dia de amanhã, não sei. Espírito Santo produz mais de 12 milhões de sacas de conilon. Olha, as informações agrícolas apontam que o estado do Espírito Santo produziu em 2022 uma safra superior a 12 milhões de sacas de café conilon. Os capixabas são os maiores produtores do vegetal no Brasil e se destacam também no mundo. A história conta que foram imigrantes italianos que trouxeram as sementes para a região norte espírito-santense, mais especificamente para o município de São Gabriel da Palha, onde o pioneiro foi Dário Martinelli. A cooperativa local já conta com quase 60 anos de atividades em prol da cafeicultura. 70% da produção brasileira é originária do Espírito Santo, onde há 60 mil propriedades ligadas à cafeicultura, entre as 90 mil terras rurais. Nova viagem ao exterior do petista Mor. Mais uma, gente. Hein? Isso vai ficar assim mesmo? Esse petista Mor só vive viajando. O chefe da gestão petista federal, da Silva, viaja novamente. Desta feita, o esquerdista marxista visita a Índia
com sua grande comitiva e os gastos em ostentação, como sempre acontece, desde que foi alçado, olha só, foi alçado novamente ao Planalto em 1º de janeiro de 2023. Triste, né? É muita viagem para pouco resultado. Tufão na China. Olha, um tufão atingiu fortemente a China, prejudicando vários setores do país. Centenas de viagens aéreas foram canceladas, houve alagamentos e destruição, além de escolas fechadas. Pessoas foram resgatadas em meio às correntezas que se formaram com as enxurradas. O acontecimento da natureza foi neste início do mês de setembro de 2023. E tem artistas no hospital. O ator Kaique Brito e o baixista Mingau estão internados em hospitais no Brasil, se recuperando de problemas de saúde. Kaique foi atropelado recentemente no Rio de Janeiro, a capital fluminense, enquanto que o músico foi baleado em Paraty, no estado do Rio, e levado para um estabelecimento de saúde no estado de São Paulo. Brasileiro morre em Portugal. Um brasileiro natural do Rio de Janeiro, capital fluminense, de 42 anos, morreu em Portugal. Ele foi encontrado a 15 quilômetros do local onde praticava o kitesurf, esporte aquático com uso de pipa, o papagaio e prancha para os pés, sendo o objetivo voar e deslizar sobre as águas. O cadáver foi identificado. Médica morta em Colatina. Olha, repercute ainda a situação dessa médica morta que foi sepultada, e ela era de Minas Gerais. A Polícia Civil deverá fazer uma nova perícia no caso da morte de uma médica de 39 anos de Minas Gerais, que aconteceu em 2 de setembro de 2023 no quarto de um hotel em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. O delegado que cuida da investigação falou sobre o andamento das diligências. O suspeito continua preso e até compra de drogas é apurada. Sobe o número de mortes no Rio Grande do Sul. Olha, os últimos números sobre a passagem de um vendaval pelo estado do Rio Grande do Sul indicam 21 mortos. Olha, no início eram 4 pessoas mortas. Agora, o último número divulgado, 21 óbitos. Nossa solidariedade à população do estado do Rio Grande do Sul e também do Paraná, outro estado atingido pelas intempéries. A saudação a você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos aqui essa notícia interessante sobre um passeio pelo mosteiro Zen budista no Espírito Santo. Eu vou registrar para vocês porque eu fiz esse passeio, tá? Foi na segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Em viagem de Fundão a Ibiraçu, caminhando pela BR-101, eu passei pelo mosteiro Zen budista. Caminhando, hein? Fiz o trajeto a pé. O percurso realizado foi do quilômetro 229 ao quilômetro 215, ou seja, foram 14 quilômetros percorridos das 8 às 11 horas até a sede ibiraçuense. Isso foi no dia 4 de setembro. A viagem de Colatina para Vitória em ônibus da aviação Águia Branca, que eu fiz anteriormente, custou em torno de R$ 75. Gente, não tá fácil. Eu queria viagem mais barata, né? O preço mais comum, ônibus convencional. Mas não tinha, só tinha a passagem mais cara. Eu tive que pagar a passagem mais cara, né? Mas é a vida, né? Então a viagem em ônibus de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 75 no ônibus executivo e R$ 55 no carro convencional. Algumas vezes, gente, só há passagens nos guichês
das agências com os valores maiores. A viagem em ônibus da aviação Lírio dos Vales, diariamente às 14 horas, via Santa Teresa, com 4 horas de duração, custa R$ 59. É um valor mais barato do que a do executivo da Águia Branca. Um problema sério que eu quero falar para vocês são os engarrafamentos que irritam os passageiros e são constantes na Grande Vitória. Eles fazem obras, procuram melhorar a mobilidade urbana, mas não tem jeito. Muito engarrafamento, pelo amor de Deus. Na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, houve uma lentidão no trânsito rumo à Terceira Ponte no sentido Vila Velha, demorando horas entre o fim da tarde e o início da noite. No dia seguinte, no sábado, o engarrafamento foi na mesma ponte no sentido Vitória. Vila Velha, Vitória, estressando novamente as pessoas. Na manhã de domingo, dia 4 de setembro, o trânsito também parou na via principal da Praia da Costa, no sentido Casa do Governador, onde havia uma apresentação de bandas de música. Pelo amor de Deus, ninguém merece, é muito estresse, né? Engarrafamentos de trânsito, lentidão de trânsito, pelo amor de Deus, não melhoram a mobilidade urbana, mesmo com obras. Agora vamos falar do cemitério central de Vila Velha. Está passando por reformas, estão acontecendo obras de demolição e reconstrução da capela velatória do cemitério municipal de Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo, no centro da cidade. Também serão reformados os muros da necrópole. O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias e o valor do contrato totaliza R$ 547.088. Agora temos aqui uma homilia muito interessante, eu fiz um resumo. Jesus alerta sobre sua segunda vinda. É o resumo da homilia da missa com o rito dominical, realizada no sábado, dia 2 de setembro, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. O frei que presidiu a missa disse que o profeta Jeremias, na primeira leitura, ainda viveria muito tempo, vendo seus perseguidores morrerem. Além das palavras fortes de advertência, Jeremias possuía gestos simbólicos que previam tribulação para o povo hebreu, que se agarrava na certeza de vencer a guerra da qual participava. Jeremias dizia o contrário, que eles iam perder essa guerra, e por isso foi odiado e desprezado pelos compatriotas, obtendo, no entanto, a proteção de Deus. O texto de Jeremias é um lamento. Ele é um dos grandes profetas, ao lado de Isaías, Ezequiel, Daniel, Baruque. Já São Paulo, o apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, na segunda leitura, chama a atenção para o fiel conhecer a vontade de Deus em sua vida. Deus vai nos conduzir para o não conformismo com as maldades do mundo, para distinguir o que é bom, que conduz à perfeição, ao que agrada a Ele. O presbítero garantiu que quem vive fazendo a vontade de Deus vive feliz. No Evangelho, Jesus fala de sua cruz, do sofrimento que vai enfrentar, assim como aconteceu com Jeremias, que também sofreu. Para o clérigo, a miséria que a pessoa vive pode não ser, às vezes, vinda de Deus, mas uma escolha própria, ou seja, não foi ele que a colocou na situação adversa. O religioso disse que cada um deve enfrentar a sua cruz sem reclamar, pois quanto mais se reclama da vida, ela piora ainda mais. Quando enfrentamos, conseguimos vencer com mais tranquilidade, ensinou o frei. No trecho do Evangelho, São Pedro é repreendido por Jesus. Vai para trás, Satanás. A palavra Satanás, explicou o frei, significa aquele que desvia, que tira do caminho. Pedro não queria que Jesus passasse pela cruz, e no entendimento do frei, o Messias percebe que seu apóstolo estava pensando em si mesmo. Por isso Jesus chama sua atenção de forma tão dura, pois quem quiser aproveitar e desfrutar as coisas do mundo, salvar a sua vida na terra, vai perdê-la. De que adianta sermos pessoas felizes no mundo e perdermos a vida eterna?
indagou Frei. Quanto ao juízo final, Jesus garante uma justiça distributiva, em que cada um será aquilo que é diante de Deus para a salvação ou para a vergonha, para a condenação. Bonita a reflexão do Frei. Amigos e amigas, você que me segue no endereço telemático @Paulo Roberto Maciel 7919 e no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Vamos a atualidades e gotas de reflexão. Olha, uma nota preocupante repercutiu muito mal a atitude de um bispo negando a hóstia consagrada. Repercutiu muito mal em todo o Brasil e até fora dele a atitude de um bispo no estado de Minas Gerais, no nosso querido Brasil, que negou-se a entregar a hóstia consagrada a uma jovem fiel, uma mocinha, que se ajoelhou para receber o corpo e o sangue de Cristo Jesus na boca. Foi preciso que outro integrante da equipe litúrgica conversasse com a jovem crismanda. O bispo é da famigerada teologia da libertação. Uma linha de reflexão que não é muito adepta da espiritualidade, mas só da imanência. Infelizmente. Só das coisas do mundo. As normas católicas, no entanto, garantem ao fiel receber a hóstia na boca e ajoelhado, se assim o quiser. Isso está em documentos oficiais da Igreja. Deus tenha misericórdia dos pecadores. Olha, eu quero falar para você sobre fios telefônicos descartados. É também para a gente refletir. Parece que é uma notícia comum, mas não. É muito comum encontrar rolos de fios, cabos telefônicos de operadoras de telemóveis jogados em cantos de ruas, em várias cidades no Brasil. Vez por outra, após algum tipo de serviço realizado em postes da rede de cabeamento, verificam-se peças descartadas. Eles jogam, fazem o serviço, sobrou aquela peça enorme, eles jogam em qualquer lugar. Se o cidadão passar e achar que serve para alguma coisa, eu acho que deve utilizar para que não fique estragando a nossa natureza, né? Pode ser usado esse fio como varal, por exemplo. Nordestinos em Colatina, município base de onde eu falo. Verifica-se um bom número de habitantes da região Nordeste morando em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Alguns se tornam ambulantes, negociando produtos diversos como doces, meias, toalhas, redes de descanso. Há até depósitos em bairros para onde os artesanatos oriundos dos estados nordestinos são armazenados. Agora eu quero falar para você sobre Sinal dos Tempos e o ataque ao sexo natural e científico. Ataque ao sexo natural e científico. Não é nada de conservadorismo, não, qual esse pessoal, né, bilolado fala, não. Tem nada a ver com isso. Conservadorismo. O que é conservadorismo? Se é conservar, tudo bem. Como o sal conserva o alimento, as coisas boas têm que ser conservadas. Vai chegar o dia em que um casal heterossexual, homem e mulher, por exemplo, será raridade. Vivem-se tempos difíceis de explícito paganismo desenfreado, imposto por muitas mídias e agentes públicos dominados pelo maligno, numa agenda global que atinge em larga escala o Ocidente. Porque lá no Oriente é muito difícil isso acontecer, principalmente na região arábica. Lá é difícil.
Há até os que ainda se gabam dizendo que estão fazendo bem. Eles falam isso, mas infelizmente o que é natural e ordenado está sendo destruído, assim como o respeito a Deus, o Criador da humanidade. Até a liberação de narcótico entorpecente está em curso no Brasil. Querem liberar também, por exemplo, o aborto. Meu Deus! É difícil a gente falar sobre isso. Está em curso, por alguns segmentos da sociedade ocidental, a desconstrução do homem heterossexual que vive o seu aspecto macho, por exemplo, oriundo de sua criação. Não, não pode. Não querem. Esses desconstrutores da família, ao invés de chamarem a sexualidade de natural, sexualidade masculina e feminina de natural, chamam de tradicional, sexualidade conservadora. O processo de destruição do homem acontece às claras. É ostensivo, sem que nada seja feito para acabar com isso. Os próprios parlamentares eleitos pelo povo, com espectro conservador, além dos membros do judiciário, impõem leis e normas contrárias ao heterossexual. Está difícil ser heterossexual. É a chamada nova era, nova ordem mundial, globalização, enfim, é um emaranhado sistema que só pode ser comandado pelo maligno. Não há outra explicação ao vermos os próprios homens fazerem leis que atingem a si próprios de forma injusta. E há mulheres malucas, doidivanas, alienadas, que apoiam isso, sendo que elas também podem eventualmente ter filhos homens e sabem que eles serão atingidos. A mulher, por seu turno, a mulher em geral, eu não sei como é que se pode tratar a mulher em geral, mas a mulher em geral, por seu turno, tem a defesa de todo mundo. A defesa das feministas, dos homens, dos homoafetivos, do poder judiciário, do legislativo. Por um lado, essa mulher generalizada é definida como empoderada. Ou seja, pode tudo. Ela pode lutar boxe, pode jogar futebol, pode compor as forças militares. Por outro lado, é a toda sensível, pois fizeram até a lei da agressão psicológica do homem para a mulher, como se o homem também não fosse vítima disso. Olha, é um quadro controverso, mas imposto a qualquer preço para, talvez, quem sabe, empregar agentes públicos e cumprir a agenda da nova era, do maligno, do fim dos tempos. Olha, Jesus voltando, não vai sobrar pedra sobre pedra, hein? Tomem cuidado, vocês que estão agindo como destruidores da família, da naturalidade. Olha, a casa da mãe Joana, fazem tudo o que querem. Esse pessoal petista que está aí na direção federal do país, ao que parece, pensa que pode fazer o que bem quer, que não será impedido, mesmo com toda a explicitação da agenda insensata e desarmônica para com mais da metade do eleitorado brasileiro. Há ouvidos moucos que não sabem de nada ou não querem saber em todos os níveis da republiqueta brasileira. Aí a atual dama socialista marxista mobilia luxuosamente a moradia do Planalto usando dinheiro público sem se importar com o valor. Isto porque o dinheiro é dos impostos e tributos, do suor dos brasileiros, e pelo que se vê, vão continuar fazendo o que quiserem, pois não há ninguém com discernimento e coragem para barrar a gastança. E o comunismo, o marxismo, não há
quem barre. É triste ver isso. É uma sociedade putrefeita. Como já disse Rui Barbosa. Foi ele que disse, sociedade putrefeita. Chegará o tempo que o homem vai ter vergonha de dizer que é honesto. Disse Rui Barbosa. Parece que a volta de Cristo está próxima mesmo, hein? E ele voltando, vocês que fazem o que está errado, tenho pena de vocês. Deus tenha misericórdia. Olha, a nova gestão petista federal que assumiu em janeiro de 2023 anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, que havia sido instituída no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros, 37. Eram 20 e poucos anteriormente, na gestão petista passou para 37 e ninguém está nem aí. A princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. Deus tenha misericórdia se essas pessoas que fazem essas maldades assim o permitirem, porque pelo jeito elas não querem misericórdia, querem a companhia do demônio mesmo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus em sua vida. Você que acessa o canal Paulo Roberto Maciel.